Pode ir. Bem-vindo a todos ao meu canal no YouTube. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o Dr. Juscelino de Medeiros. Não é meu parente, infelizmente, mas nós temos muito relacionado, né? Não é, doutor? Exatamente. Temos as mesmas bandeiras. O doutor Juscelino é o advogado que mais entende sobre problemática do trabalhador no transporte coletivo, seja o motorista de ônibus, seja o motorista de caminhão, de carreta, de articulado, os cobradores. Então, vamos aproveitar, a gente vai ficar aqui ao vivo entre 10, 15 minutos, não vamos passar muito disso. Eu agradeço a você que tá me assistindo, a você que está chegando a primeira vez no nosso canal. É o seguinte, se você estiver no Facebook, compartilhe. Compartilhe para que muitas pessoas possam ouvir, ser chamadas para ouvir esse momento que o doutor Juscelino vai falar ao vivo sobre motoristas e cobradores durante a pandemia. Então, se você está no Facebook, compartilhe. Se você está no YouTube, dê um like, diga estou gostando, faça este sinal assim, que é para no YouTube se multiplica. Não é assim, doutor Juscelino? Exatamente. Tá certo? Então, muita gente já está nos ouvindo. Se é a primeira vez que você vem aqui, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Eu estou vendo aqui o pessoal do Sindicato no Ar, não é? O doutor Juscelino é advogado. Eu não digo fundador porque você é muito novo. O Juscelino é o mais antigo advogado do Sindicato dos Motoristas de São Paulo. Não é? Então, uma pessoa muito querida do sindicato, e nós estamos aí com esse aplicativo Sindicato no Ar. Juscelino, a pandemia... Valéria, boa tarde, Valéria. A pandemia não está diminuindo no estado de São Paulo. Nós estamos em São Paulo, a pandemia está aumentando. Me diga o seguinte, qual a real situação dos companheiros, do pessoal do transporte, do motorista e do cobrador na cidade de São Paulo? Tem muito problema? Qual é a real situação? Por favor, Juscelino. Boa tarde, Medeiros. Boa tarde, você que me assiste, você que nos assiste nessa hora. É importante nesse momento, nesse canal, peço para que você dê o like, deixe seu like no canal do Medeiros, porque nós vamos tentar rapidamente falar um pouco sobre a situação dos motoristas e cobradores de ônibus na cidade de São Paulo. Inicialmente, eu parabenizo você, motorista, você, cobrador, que nesse momento está no veículo, que nesse momento está a trabalhar, está transportando a população da cidade de São Paulo. Medeiros, nesse momento de pandemia, nós descobrimos duas coisas. A primeira, que é efetivamente essencial no Brasil. Nós temos inúmeras profissões que costumamos dizer que são essenciais, mas, na verdade, nós descobrimos o que é essencial. E quais são as profissões que são essenciais efetivamente? É o trabalhador em transporte, além do pessoal da saúde como um todo, é especialmente o trabalhador em transporte, o coletor de lixo na rua. São esses profissionais, o trabalhador da agricultura, são esses profissionais que efetivamente são essenciais, porque eles colocam suas vidas em risco para nos levar os alimentos e também para cuidar de nossa saúde. E observe que o motorista e o cobrador de ônibus, eles continuam, não houve interrupção do transporte coletivo na cidade de São Paulo, houve uma redução muito grande, ainda nós temos uma redução de frota na cidade, que a prefeitura tem feito isso sistematicamente. Isso faz com que os coletivos andem cada vez mais cheios, lotados de passageiros. Reduziu em quanto a frota? Então, inicialmente a partir de ontem, tinha uma proposição de reduzir por volta de 1.000 ônibus. Então, isso é muito na cidade de São Paulo, porque 100% da frota nós entendemos que não é suficiente. O prefeito havia colocado que é necessário que as pessoas andem sentadas, né? Mas assim, você não tem ônibus suficiente para tanto. Então, observem que isso faz com que a pandemia se multiplique, né, de uma forma geral. Os motoristas e cobradores, lamentavelmente, por volta de 40 motoristas vieram a óbito, entre motoristas e cobradores, nesse período de pandemia. Eu, inclusive, tenho pelo menos 5 clientes, ou seja, que eu atendi no escritório que vieram a óbito nesse sentido, por conta da Covid-19, que eu conheço diretamente, que eu tenho um relacionamento.
5 clientes teus, 5 motoristas? Motorista de ônibus da cidade de São Paulo, pessoas que eu fiquei sabendo pelas esposas que me procuraram e avisaram que morreram pela Covid. E observe, Medeiros, que esses profissionais, muito embora exista toda uma pressão dos trabalhadores para usar EPI, as empresas, em certa medida, têm fornecido equipamento de proteção individual, só que nós sabemos que, assim, ou seja, eles transportam várias pessoas, são várias viagens durante o dia, então acaba tendo contato com o trabalhador, e esse contato com as pessoas, e esse contato facilita muito a contaminação pela Covid-19. Então, lamentavelmente, ao menos 40 companheiros, tem mais de 800 casos de trabalhadores investigados que adquiriram, que foram contaminados. Então, é um número, e eu creio que seja muito maior do que esse que nós sabemos. Tem mais de 800 motoristas e cobradores contaminados, é isso? Está sendo investigado, ainda não tem suspeitos, né? Ainda não tem a confirmação por volta de 200 casos, agora tem por volta de 800 que ainda está a ser confirmado. Contudo, nós sabemos que há uma subnotificação, então eu creio que esse número seja ainda maior do que aquele que nós temos conhecimento. Nós temos quantos motoristas na cidade de São Paulo, cobradores? Entre motoristas e cobradores, nós temos por volta de 50 mil, considerando as novas empresas que hoje já fazem parte da mesma categoria. Então, por volta de 50 mil trabalhadores diretos. Então, quer dizer que, se eu não estou fazendo o cálculo errado, quase 10% da categoria pode estar afetada, é isso? 10%, seria por volta de 800, seria, não é 10, daria 1%, né? Dos motoristas afetados. Isso, exatamente. É muito, né? Isso, exatamente. É muito, não tem a dúvida. Tá. E o número de óbitos, né? E fora o número de óbitos, né? 40 óbitos é significativo, né? E subnotificados, né? Eu perguntaria a você o seguinte: o motorista, quando está dirigindo ali, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida, motorista e cobrador de ônibus é uma categoria tão essencial quanto o pessoal da saúde. Agora, tá certo? O pessoal da saúde não pôde parar. O pessoal da saúde não pôde ficar em casa. O motorista de ônibus também não pôde ficar em casa. Então, não há dúvida de que é uma categoria essencial. Não é? Infelizmente, o governo não trata mais, depois nós vamos falar sobre isso, já estão nos perguntando aqui, nós vamos falar sobre a aposentadoria do motorista e cobrador de ônibus, o pessoal já está perguntando. Eu pergunto o seguinte: como é que está a proteção desses trabalhadores? Tá certo? Eu vi que alguns motoristas têm lá um caixotezinho de transparente, né? uma proteção, um biombozinho transparente. Tá? Como é que está a proteção deles? Então, algumas empresas procederam dessa forma, mas ainda não é a totalidade. De qualquer forma, tem sido fornecido álcool gel, tem sido fornecido máscara. Contudo, nós sabemos que essas medidas não têm o condão de inibir 100% da disseminação do risco, mas acaba sendo um paliativo, né? Nesse momento, fora, até porque o motorista fica ali 8, 9 horas, tanto ele quanto o cobrador. Então, assim, por mais que ele utilize equipamento de proteção individual, mas durante muitas horas de trabalho. Então, um ônibus lotado com bastante pessoas. Então, de qualquer forma, o risco se torna acentuado, lamentavelmente. E quanto menos ônibus circulando, maior é o risco. Porque quanto menos ônibus circulando, maior o aglomerado de pessoas, não é isso? Exatamente, essa é a crítica construtiva que nós fazemos, porque a prefeitura colocou que uma redução de frota, já tem redução e está anunciando que essa redução deve aumentar, só que assim, veja a situação, 100%, aí eu afirmo isso através de números, 100% da frota de ônibus que nós temos hoje na cidade de São Paulo ainda não é suficiente para atender a população. Nós estamos falando de São Paulo, uma cidade, uma megalópole, né, onde o transporte público ainda
é o principal meio de locomoção das pessoas. Então, 100% da frota ainda não é suficiente. Imagina quando você faz redução. Então, você vai aglomerar as pessoas e vão andar conforme aquele dito popular, igual sardinhas, né? E então não há máscara, não há álcool gel que consiga resistir e evitar a transmissão. Infelizmente, a política de prevenção de São Paulo tem feito o zigue-zague, vai e volta. Lembra que eles fizeram o bloqueio não deu certo. Aí eles fizeram aquele rodízio maluco, que era um dia saem os carros pares, outro dia saem os carros ímpares, não é verdade? Ou seja, todo santo dia ele tá fazendo uma diretriz. Uma hora põe ônibus, outra hora tira ônibus. Agora cortou 25% do número de ônibus. Isso é um desastre para a cidade de São Paulo. E quem pega, em primeiro lugar, a consequência maior é o motorista, digamos, é o motorista de ônibus, que é absolutamente essencial. Mas eu queria fazer, já tem vários motoristas aqui, a pergunta recorrente aqui, que o pessoal está perguntando aqui como é que está a aposentadoria do motorista de ônibus e do cobrador, doutor Juscelino. Então, Medeiros, eu vou rapidamente comentar. Eu vejo aqui nos comentários que tem lá o Clepson Figueiredo Costa. Ele escreve que ele está com vírus. Se é alguém que eu conheço, é motorista de ônibus. Hoje ele é advogado, se for a mesma pessoa que eu estou pensando, mas foi motorista de ônibus muitos anos, né? Então, assim, nós conhecemos muitas pessoas que, lamentavelmente, adquiriram. Então, vamos à aposentadoria especial. Essa categoria, até 95, então aqui é um histórico rápido, até 95, ela tinha aposentadoria especial por profissão, ou seja, bastava comprovar ser motorista ou cobrador de ônibus, ou motorista de caminhão, ou ajudante de caminhão, teria direito à aposentadoria especial de 25 anos. Que eu queria esclarecer para você, que está nos vendo, que não é um privilégio. Então, se confunde muito quando se fala aposentadoria especial com privilégio, não é isso. A ideia da aposentadoria especial é você retirar a pessoa antes do mercado de trabalho por uma questão de saúde, por uma questão de segurança, porque se torna muito mais caro depois para o INSS, ou seja, para cuidar da saúde dessas pessoas. Então, por isso que o motorista tinha aposentadoria aos 25 anos. Depois de 95, com a lei... A coluna do motorista sofre muito, né? Tem muito problema de coluna, não tem? Exatamente. O desafio... Nós temos dados científicos que mostram, eu vejo vários companheiros aqui que eu conheço entrando, o Toninho, dos condutores de São Paulo, um motorista que trabalhou muitos anos no sistema. Então, veja, é importante entender que não tem um motorista, estatisticamente falando, 80% da categoria, motorista e cobrador, com mais de 10, 12 anos de profissão, tem problema na coluna lombar. E por uma razão muito simples, pela vibração do ônibus, então do motor. Isso é comprovado cientificamente. Então, problema auditivo, um grande número, problema de doença psicológica devido ao estresse, devido à pressão que é o exercício da profissão. Observe, Medeiros, que no ônibus, esse ponto é muito interessante, é pena que o nosso tempo é curto. Observe que está escrito no ônibus, fale com o motorista somente o indispensável. Por quê? Porque é como se o motorista estivesse enclausurado durante o exercício da profissão. É como se ali estivesse uma parede. Isso implica na organização do trabalho. Observem que há estudo científico que mostra que alguns passageiros se irritam com o motorista até por conta do trânsito, como se fosse culpa do profissional. E isso impacta na sua vida. Então, pegando esses aspectos do ruído, do calor, da vibração, de todos esses agentes que reduz a saúde desses profissionais, se tinha uma aposentadoria especial de 25 anos de idade. Contudo, 25 anos de profissão. Contudo, em 95 acabou por profissão, ficou para o motorista provar que trabalhava exposto a esses riscos, só que não é uma tarefa fácil. Na prática, a cada 1.000 casos que era apresentado ao INSS, se perdia 999. Quando chegou em 2010, aí tem um trabalho que aí eu tenho muito orgulho de falar que eu encampei esse trabalho enquanto profissional, nós conseguimos fazer um trabalho que conseguíamos provar através de vibração em ônibus para pedir aposentadoria especial. Conseguimos muitos casos na justiça. Quando foi em 2014, o Ministério do Trabalho mudou a lei, ou seja, mudou a legislação nesse sentido e aumentou o limite que era utilizado, que é o limite de vibração, para praticamente o dobro.
Não tem um estudo no mundo que diga que é seguro. Nós questionamos isso na justiça, mas lamentavelmente não obtivemos êxito. Então, ocorre o quê? Que até 2014, até 95, a aposentadoria especial por profissão, de 95 até 2014, teria que provar na justiça. Em muitos casos, nós conseguimos provar. De 2014 para cá, ficou muito difícil. E depois de 2019, com a reforma da Previdência, aí eu diria que praticamente, para os casos novos, acabou a aposentadoria especial. Está na lei, mas, assim, a sua implementação é muito difícil. Ou seja, a cada 1.000 casos, eu acho que se consegue implementar 4 ou 5, com exceção daqueles que até antes da reforma, até novembro de 2019, já tinham tempo fechado, então aí se consegue utilizar a lei anterior. Ou seja, doutor Juscelino, se até 2019 o motorista tinha 25 anos de profissão, ele consegue? Então, diretamente na Previdência, não, porque a Previdência vai contar esse tempo especial até 95, só que não chega aos 35. Por quê? Qual a ideia de 25? Você que está nos acompanhando. A ideia de 25 é o quê? Continua sendo 35, só que 25 vezes 40%. Cada ano equivale a 1,4. Então, se eu pegar 25 anos vezes 1,4, é 35 anos. Então, e por isso que seria a aposentadoria menos tempo. Veja, até 2019, conforme você me pergunta, quem tem 25 anos diretamente o INSS. Agora, na justiça, em muitos casos, nós conseguimos, aí sim, temos temos um número muito expressivo de companheiros que na justiça a gente consegue assegurar a aposentadoria especial. Ou seja, se você tem 25 anos de profissão, trabalhando efetivamente lá no carro, no ônibus, e aí você entra com processo, você está me dizendo que tem chance? Chances reais, ou seja, se até 11 de novembro de 2019 você tem 25 anos de profissão, seja motorista de ônibus, de caminhão ou cobrador de ônibus ou ajudante de caminhão, nós temos reais condições e você tem reais condições de, na justiça, conseguir a aposentadoria especial. Então, é o motorista, é o cobrador, é o motorista de caminhão, não é isso? Ou auxiliar. Isso. Se ele fizer 25 anos de carteira, ele tem que ir, vai para o processo, abre o processo, tá certo? É isso? Exatamente, Medeiros, porque, veja, ele não tem, com todo respeito, ele não tem muitas opções, porque, veja, ou esperar chegar aos 35 anos, e agora, pela reforma da Previdência, tem que ter 35 anos, porque a aposentadoria especial, ela praticamente some, você tem que comprovar 35 anos de trabalho e ter 65 anos de idade, seja homem ou 62 anos ser mulher. Observem que aí é a regra geral. Observem que o motorista de ônibus, ele não consegue chegar a 65 anos. Nós temos na categoria, nós temos, mas é um número muito pequeno. Essas pessoas chegam a essa idade trabalhando, se levou 35 anos, ela tem inúmeros problemas de saúde, porque não resiste ficar tantos anos sujeito ao ruído, sujeito ao calor, sujeito à vibração, sujeito ao trânsito, sujeito às questões relacionadas ao trabalho como um todo. Então, elas realmente não resistem. De qualquer forma, ou espera chegar à idade, que aí vai ser bem mais difícil, ou então tenta na justiça. O não já se tem, né? Então é isso que eu acabo falando para as pessoas. O não você tem, cabe tentar transformar esse não em um sim. O único risco que você corre é de ganhar, não é verdade? Exatamente. E eu te parabenizo, aproveitando no meio desses meus argumentos, eu te parabenizo que você vem, me permita lhe chamar de você vem fazendo esse trabalho já há muitos anos, ou seja, desde que eu comecei a falar de Previdência, sempre você nos procura para tentar esclarecer para motorista e cobrador de ônibus que está nos assistindo agora, né, a quem eu tenho muito respeito, porque dos últimos 30 anos da minha vida, eu trabalhei nessa categoria, trabalho até hoje com motorista e cobrador de ônibus. Então, assim, você é um pioneiro nisso. Então, eu te parabenizo por isso. Você é pioneiro na questão da previdência do motorista e cobrador de ônibus. Ô, doutor Juscelino, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Aí você está vendo na Barra, não é? Na Barra,
Você está vendo um telefone que é um zap meu. As pessoas que queiram falar com o doutor Juscelino, mandam uma mensagem e eu repassarei para o doutor Juscelino. No doutor Juscelino, eu confio. Esse é um advogado, eu não tenho nenhum interesse econômico lá. O interesse que eu tenho é de ajudar as pessoas. Eu me sinto feliz podendo ajudar as pessoas. Eu gosto muito dos motoristas de ônibus. Você é motorista de ônibus, Juscelino? Rapaz, você não tem ideia em geral. É você estar atento ao que passa na cidade, aos buracos que tem nessa cidade, porque tem algum lugar que tem mais buraco do que asfalto, você tem que estar atento no buraco, né? Você tem que estar atento para não quebrar o ônibus, porque se quebrar o ônibus, você pode ter que pagar lá no dono do ônibus, não é isso, Juscelino? Exatamente, Você tem exatamente. que pagar. Se você tem que ter cuidado para não bater, porque se bater, você tem que pagar também, não tem? Não é isso? Exatamente. Então, todas Mesmo essas. se bater em você, né? Exatamente. Todo esse somatório de problemas, eu vejo aqui que na barra tem um comentário do Donizete Isaías que diz assim, ó, que interessante. Hoje, com estresse no trânsito, o motorista não consegue chegar aos 65 anos trabalhando com ônibus. Então, é uma grande verdade, é uma grande verdade. E, além do mais, Medeiros, quando falamos de motorista, quando falamos exatamente, ó, Donizete Isaías, hoje, com estresse no trânsito, o motorista não consegue chegar aos 65 anos trabalhando. O Donizete, agora pela foto eu me recordo quem obrigado por estar nos assistindo, é motorista profissional há muitos anos na cidade de São Paulo e sabe, na prática, o que nós estamos falando. E outro dado, Medeiros, quando nós falamos dos companheiros motoristas e cobradores de ônibus, eu nunca fui motorista nem cobrador, mas tenho muito respeito. A minha vida profissional, né, eu tenho tentado, nesses anos todos, foi sempre voltado a eles, né? Aqui, ó, rapidamente, são alguns livros que eu tenho escrito, todos voltados a motorista de ônibus. Olha, a Previdência Reformada, ó, a Reforma Trabalhista voltada aos ônibus na cidade de São Paulo, ao trabalhador em transporte. Esse outro aqui, ó, os impactos do trânsito no trabalho dos profissionais do transporte coletivo de São Paulo. Isso aqui é uma cópia da minha dissertação de mestrado. Vai muito de acordo com o que eles estão colocando aqui no chat, as condições de trabalho deles. Esse outro fala de vibração em ônibus, também a questão de segurança do trabalho. E esse último é a aposentadoria dos motoristas e cobradores de ônibus. Então, em 6 livros, em 5 livros, eu tento retratar uma experiência com quase 30 anos na categoria dos rodoviários de São Paulo. Olha, para os rodoviários, desculpe eu dizer, é Deus no céu e Juscelino na terra. Ele é dedicado à questão dos trabalhadores, é amigo e se dá bem com o pessoal do sindicato, é antigo, grande advogado. Quando eu estava na luta sindical, o doutor Juscelino também me ajudou. Doutor Juscelino, muito obrigado mesmo. Tem várias perguntas aqui que nós vamos responder depois. Você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar rolando no Facebook e vai ficar rolando no YouTube. Dê o seu joinha para que mais pessoas possam assistir. Obrigado, o nosso telefone está aí. Mande o seu telefone. Doutor Juscelino, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. A todos que nos ouviram, muito obrigado. E deixo o senhor encerrar essa live. Obrigado, Medeiros. Obrigado você que está a nos assistir agora. Eu vi que passou uma mensagem do Antônio Ferreira Mendes, que também é condutor em transporte coletivo, com quem eu tenho bastante estima. Um abraço, Toninho. Obrigado por nos assistir. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Mais uma vez, agradeço ao Medeiros por levantar essa bandeira. E parabéns, você motorista, você sim é essencial. Você cobrador, você sim é essencial, porque você coloca a sua vida em risco para nos transportar. Um forte abraço. Tudo bem, doutor.